Então, muito bom dia. Hoje é dia 1º de junho de 2025 e esse é o nosso 40º, é assim que fala? Encontro. Então, o encontro de número 40. Estou bem feliz. Junho é o nosso aniversário do Clube do Desenho. Então, muito contente de ter vocês aqui. E hoje a gente tem esse assunto que é muito divertido, que é o caranguejo. Ele veio na verdade, desse nosso processo de estudando os mamíferos, a gente chegou no último encontro no tatu. E a gente viu no tatu essa carapaça que tem algo que é ah, muito ligado à terra. E como uma de vocês tinha pedido para a gente desenhar o caranguejo, eu pensei, que interessante, porque a gente pode estudar agora um animal que tem uma carapaça, mas que tem uma ligação com a água. E eu descobri algumas coisas interessantes nesse processo, eu vou contar para vocês. Mas, como sempre, a gente começa lá no PowerPoint, a gente tomando um pouco de pé do que é esse animal, que agora não é um mamífero, ele está lá no grupo dos artrópodes. Então, vamos conhecer um pouquinho quem que é ele e se maravilhar um pouco com essas qualidades que ele tem, tá? Antes da gente começar a desenhar. Então, deixa eu ver se eu consigo ir para cá. Chegou para vocês, né? Chegou. Tá. Então, eu sempre gosto de, nesse primeiro momento, a gente se localizar de quem que a gente está falando. Então, tem aqui essa classificação da biologia, que é bem legal, e a gente vai estar, então, no reino animal, e olha só, a gente vai estar olhando, até então, a gente estava olhando para os mamíferos. E agora a gente vai olhar, então, para essa outra turma. Os mamíferos estão aqui na turma dos vertebrados, e aqui a gente vai para a turma dos invertebrados, que não tem uma coluna vertebral. E aqui, ó, os artrópodes, é para onde a gente vai agora. Então, o caranguejo é do reino animal, do filo artrópoda, artrópodes, subfilo dos crustáceos, a classe dos Malacostraca, ordem da Decapoda, que são 10 pés, nessa subordem, nessa infraordem, tá? Então, eu acho sempre legal a gente ter uma noção de que lugar que a gente está se dirigindo quando a gente pega um animal para estudar. E aqui, olha só, na turma dos artrópodes, a gente tem, então, os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os milípedes e os diplópodes. Então, nós estamos aqui, ó, na turma das lagostas, camarões e caranguejos. E aqui é legal a gente entender também que os crustáceos, primeiro, são aqueles que têm uma crosta, eles têm essa carapaça protegendo o corpo deles. Então, eles têm um esqueleto que está fora, a parte mole está dentro e o osso está para fora, ao contrário do que é o ser humano e dos animais que a gente estudou até agora. E a gente vai ter no caranguejo o que é cabeça, tronco cabeça e tronco é, fundido. Então, a gente tem uma coisa só, tá? E a gente tem daí essas 10 patas, sendo que duas são garras e as outras são patas. E aqui eu queria contar uma coisa para vocês. Quando eu preparo a aula, eu gosto de trazer as várias espécies que esse animal tem. Quando eu cheguei no caranguejo, eu comecei a estudar isso e depois eu me dei conta que são 40.000 espécies. É o grupo maior que existe. E aí eu caí na real e falei, não vai dar, né? Então, não vou trazer. Espera um pouquinho que apareceu um negócio aqui. Pronto. Então, assim, eu vou mostrar alguns tipos de caranguejo, vou mostrar mais do que tudo imagens, mas eu desisti de apresentar todas as espécies, porque isso é impossível.
enquanto a gente tem nos mamíferos, às vezes, 20 espécies, 10 espécies, daqui a gente tem 40 mil. Eu não tinha noção dessa diversidade toda, tá? Então, a primeira coisa interessante da gente saber. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Eu vou pegando informações para ver e vou deixando para eu não esquecer de falar nada, tá? Então, olha só. O que é interessante também do caranguejo, e está aqui, olha, é que eles respiram através de guelras, mas eles podem ficar fora da água porque eles conseguem acumular água no seu interior, como se fosse um circuito fechado. E ele vai, então, trocando essa água de tempos em tempos. Então, ele é um animal que vive na água, mas que consegue, por causa dessa habilidade incrível, ficar fora da água também. Então, vamos lá, olha só. Eu queria mostrar alguns tipos de caranguejo e depois mostrar só imagens, porque é impossível a gente dar conta disso numa vida só, né? Então, talvez um outro mais famoso, a gente tem aqui o caranguejo violinista, que é esse aqui assim, ele tem essa garra aqui bem grande. Quando ele move essa garra, parece que ele está tocando violino. A gente tem um caranguejo vermelho, da Ilha Christmas, que tem essa carinha aqui, assim. A gente vai ter caranguejos que são gigantescos. E aqui, como vocês estão vendo, que está escrito aqui, pode ter mais de 2 metros e atingir 20 quilos. Então, dá para ver aqui, olha, o tamanho que um caranguejo pode alcançar. Eles são encontrados em todos os oceanos do mundo, tá? Todos os mares, oceanos. Está aqui esse caranguejo gigante japonês. A gente tem aqui o caranguejo verde, que tem essa carinha aqui. Como vocês podem ver, ele é bem achatadinho, com essas partes do corpo todas fundidas, e aqui as garras e patas. Uma outra visão aqui do caranguejo verde. E quando eu fui desenhar, estudar, eu me dei conta mesmo que a gente fica desenhando um esqueleto, né? Tem a maior carinha de esqueleto. Aqui apareceu para mim o siri, mas siri não é caranguejo, eu vou pular. O caranguejo Maria Farinha, que faz essa toca na areia. Esse eu acho que todo mundo que já teve na praia já viu uma criaturinha assim. Muito divertido, eles andam de lado, bem rapidinho. Tem aqui o caranguejo amarelo, encontrado aqui no Brasil. Então, vocês podem ver que às vezes eles são maiorzinhos aqui, às vezes são mais achatadinhos. Caranguejo azul gigante. Então, a gente tem caranguejos que vivem num habitat também fora d'água e escalam árvores, escalam pedras, muito variado mesmo. O caranguejo rei chileno. Então, às vezes, os caranguejos têm pelos ou espinhos, formas muito diferentes. Esse aqui é um caranguejo terrestre do Caribe. Eu peguei porque eu achei ele muito bem decorado, todo assim, cheio de cores e texturas. Achei ele super bonito. Aqui uma outra variação dele. Mais uma e mais uma. Ele tem sempre essa cara meio de um boneco, né? Meio robô. Ele tem uma carinha de robô. Esse aqui é o caranguejo ermitão, o Bernardo ermitão. Você já deve ter ouvido falar. É esse caranguejo que usa uma concha para se proteger, porque ele não tem uma carapaça forte. Ele é todo molinho, então ele precisa de uma concha de um outro animal para poder sobreviver aos predadores. E aí tem toda uma luta e uma, uma busca por casas, né? Vocês podem imaginar. Aqui a gente tem esse caranguejo aranha,
que pode ter as suas pernas muito fininhas, e às vezes a gente olhando, a gente pensa, mas será que isso é um caranguejo? Então, são 40 mil espécies, vocês podem imaginar que tem caranguejo de tudo que é jeito. A gente tem aqui o aratu vermelho, que é esse que a gente vai desenhar, e ele é brasileiro e também sobe em árvores. Então, tá aqui várias fotos dele. Vocês podem ver que tem variação mesmo dentro de um grupo, né? Eu vou depois colocar lá no Facebook alguns links para uns vídeos muito interessantes de como é que o caranguejo se move, como é que ele vive, e as dificuldades, os apuros que ele passa, e como é que assim é o habitat dele. Aqui a gente tem esse caranguejo vermelho subindo numa árvore também. E aqui, olha só, outros tipos de caranguejo, tá? Porque eu realmente achei que não valia mais a pena ficar trazendo nomes, porque é infinito. Então, só para vocês terem uma ideia de todas as formas, variedades. E aqui a gente pode entrar num mundo de decoração incrível. Eu fiquei assim, embasbacada, acho que essa é a palavra. Porque olha só que loucura em termos de variação, de decoração. Então, Deus caprichou na hora que ele foi criar a turma dos caranguejos. Olha o tamanho dessa garra. E aí fotos com outras poses, cores incríveis. E às vezes é legal, olha só, eu já falei isso aqui algumas vezes, da importância da gente eh, procurar desenhos e pinturas do animal, não só fotos, porque a gente vê como os artistas também lidaram com a representação do bicho. E aqui bonito também a gente ter esse conjunto dessa variação de formas e cores. Então tem uma coisa que lembra um pouco aranha mesmo, né? Esse monte de pata, apesar de que aqui a gente tem 10, é mais do que aranha, tem uma coisa meio aracnídea aqui. E olha que bonito, então, como os artistas representaram os caranguejos. Então, aqui a gente tem desenhos e pinturas. Muito bem. Eu coloquei aqui só um pouquinho da anatomia do caranguejo, se bem que olhando de fora é tudo muito simples, porque a gente tem esse grande corpo onde está tudo fundido, e a gente tem então esses pés e garras. E o que é importante para nós aqui é a gente saber, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, que a gente vai ter. Ah, essa aqui vai ser boa. Olha só. Quando a gente está falando das garras, a gente vai ter 4 seções, tá? São 4 pedaços encaixados. Um, dois, três, e esse 4 aqui. E quando a gente está falando das patas, são 5, ó. Se a gente conta com esse pedacinho que está encaixado aqui no corpo, então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é importante da gente saber, porque a gente vai precisar, na hora que a gente for desenhar, localizar os pedaços todos que a gente vai desenhar. Porque, olha só, eu sempre acho que a tarefa é fácil, mas quando a gente vai se aproximar do animal, a gente se dá conta que, apesar de ser um bicho simples, tem uma parte que é corpo e uma parte que é pata. Esse monte de segmento que se dobra acaba criando uma dificuldade em termos de perspectiva. Então, primeira coisa, é importante a gente saber quantos segmentos a gente tem para poder localizar, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5.
poder entender o que que a gente está vendo, né? 1, 2, 3, 4, e depois 1, 2, 3, 4, 5 nas palmas. Porque senão a gente se perde, tá? E a gente vai precisar trabalhar de uma maneira esperta com relação ao esboço que a gente vai fazer, para não se perder nesse monte de pata indo cada uma para um lado. E eu achei que o melhor caminho que a gente podia fazer é estudar as partes. Então, a gente vai começar estudando um pedaço, e eu já vou explicar por quê, mas antes eu vi aqui que eu preparei uma coisa que eu queria antes falar de novo para vocês e explicar. O tatu foi o nosso último colega que a gente observou, né? E a gente viu, então, essa proximidade da, da textura do tatu, lembrar o que é a textura da terra. Então, quando a gente pega uma terra seca, craquelada, a gente vai ver como é próximo daquilo que a gente precisa em termos de expressão para representar o tatu. E aí a gente vê uma sabedoria imensa na expressão de cada animal, na construção de cada animal, porque o tatu, ele é o grande amigo da terra. Ele vive na terra, ele vive de cavar a terra, ele vive num buraco na terra. Então, nada mais artístico do que ter esse bicho expressar a terra no seu próprio corpo. Então, o tatu, ele tem uma coisa dura, uma coisa que tem ângulos, que vai lembrar essa qualidade da terra. Assim como a gente pode pegar uma planta também que tem algo duro, que tem algo anguloso, como aqui a araucária e aqui a pinha do pinheiro, então araucária e pinheiro, e aqui à esquerda é o casco do tatu, tá? Então, olha que loucura, como é que isso é muito parecido aqui a terra. Então eu falei, bom, caranguejo, água. Tem uma coisa que é dura, que é a carapaça, que vai trazer algo da, da terra e vai ter o movimento da água expresso nesse corpo. Isso tem, mas tem algo que é diferente, algo que me surpreendeu. Então aqui, olha. Primeiro vamos olhar o que que é água, tá? Então, água, ao contrário da terra, que vai ter ângulos, que vai ser mais duro na sua expressão, com a água a gente vai ter tudo que é mais redondo e tudo que é mais mole. Então, como eu achei que o caranguejo tinha uma outra coisa, eu fui atrás de animais que são água pura. Então, a gente pega uma água viva, até no nome a gente tem água, né? Quando a gente vê uma água viva se movendo, vão atrás de videozinhos no YouTube, vocês vão ver que coisa linda que é, como esse animal se move e como ele é o tempo todo essa fluidez da água se movimentando. Se a gente pega um polvo, o polvo também não tem osso, então ele é todo água também, ele passa pelos buracos mais estreitos. E se a gente for desenhar o polvo, a gente vai estar desenhando água o tempo todo. Para fazer polvo, a gente tem que fazer essas curvas e esses movimentos das ondas. E também a arraia. A arraia é outro bicho que é totalmente como se fosse um pedacinho de papel que se comporta como água. Então, veja que lindas são essas curvas, que lindas que são essas curvas, e como esse animal nadando, ele é como se fosse a água tornada visível. Então, é muito lindo de ver. E tem assim, a raia é o grande predador dos caranguejos. Então, tem um vídeo que tem essa relação entre a raia e caranguejo. Eu vou colocar o link para vocês, vale a pena ver. E aí, olha só, quando a gente vai olhar para o caranguejo, e aqui eu vou pegar algumas partes, porque a parte, ela tem uma relação, ela é o todo num pedacinho. Tem uma relação que a gente não tem como não perceber, que na parte tem todo e no todo tem a parte. Então, quando a gente tem um bicho que às vezes é mais complicado, a gente pega um pedaço para poder olhar.
E quando eu fui fazer isso com o caranguejo, olha aqui, aqui é legal para a gente ver as segmentos que ele tem. Então, um, dois, três, quatro, e esse outro aqui, um, dois, três, quatro, cinco. É isso que a gente vai estar desenhando. Esse vai ser o nosso desafio, né? Mas, olha só, quando a gente vai olhar para essas partes, eu queria que vocês pensassem qual é o elemento que começa a aparecer aqui. Eu estou falando dos quatro elementos: água, terra, fogo e ar, tá? Então, eu achei, olha, claro que tem água, tem a terra, porque a gente tem ângulos. A gente tem uma coisa que é dura, a gente percebe que é dura. A gente tem água porque a gente percebe que tem alguma coisa que se tornou redondo e brilhante, diferente do tatu. A gente não vai encontrar isso no tatu. Mas tem uma outra coisa aqui. De repente a gente tem coisas que são muito finas. Olha que incrível, esses para mim parecem dentes aqui nessas garras, né? E olha esses espinhos que começam a aparecer. Então, para mim, o caranguejo tem algo do fogo também, que eu jamais pensaria. Eu estou falando da forma agora, não do ambiente onde ele vive, porque, é claro, ele não vive no fogo, né? Mas, quando a gente olha para a forma dele, olha que interessante, todas essas pontas, esses ângulos e esses, quase como se fossem chamas saindo aqui. Eu peguei essa foto do fogo e virei ela de lado assim, e olha como isso lembra a forma do caranguejo. Olha aqui em cima, como poderia ser a cabeça dele. E olha aqui do lado, essas línguas de fogo, como tem a ver com essas garras aqui, ó. Então, quando a gente for desenhar o caranguejo, alguma coisa do gesto do fogo a gente vai ter que trazer também, porque isso vive nele. Então, para mim, foi uma surpresa de perceber que o caranguejo ele tem toda essa mistura. Ele tem terra, ele tem água. Olha só, quando a gente olha para esses movimentos mais redondos e rítmicos, por exemplo, aqui nessa borda, a gente vê alguma coisa que é água que está fazendo assim. Tem que ser, ele tem essa ligação. Mas, de repente, olha só, tem algo que é fogoso, né? Nessas línguas de fogo, inclusive aqui nesse animal, ele é vermelho. Então, mais fácil ainda da gente perceber essa relação, tá? Aqui, olha só, uma outra coisa que é muito bonita, que eu fiquei absolutamente encantada, é como é que uma parte encaixa na outra. Eu até escrevi aqui, ó, como as partes se encaixam, que lindas como as curvas e as retas como elas se encontram e se moldam. Para mim, quando eu desenho o caranguejo, eu tenho a sensação que eu estou desenhando um quebra-cabeça, porque é como se uma parte encaixasse perfeitamente na outra. Então, vocês vão ver que a gente vai estar desenhando pedaços que se encaixam em formas, né, em formas de encaixes extremamente artísticos. Como que olha só que linda, como esse pedaço aqui da garra, e olha só como parecem dentinhos mesmo, como ela se encaixa dentro dessa abertura que foi criada aqui. Olha que linda que é essa forma, né, desse redondo que abre esse abraço, esse colo, para essa garra se encaixar aqui. Ou como essa outra parte, esse outro segmento aqui também se molda a esse outro pedaço. Então, é, o caranguejo vai pedir de nós que a gente tenha, primeiro, uma boa noção de todos esses segmentos, que a gente tenha uma percepção e um amor, que a gente se encante pela maneira como esses segmentos se encaixam. Esse, para mim, foi o grande bombom de estudar e desenhar o caranguejo. E, para mim também, a novidade é que alguma coisa do fogo, desse a gente tem que trazer para a gente poder expressar todas essas pontas que o caranguejo tem e que o fogo tem também, essas línguas de fogo.
Então, aqui, olha, esse nós não vamos desenhar hoje, mas eu vou colocar lá no nosso Facebook para vocês terem essa imagem que é maravilhosa, de poder olhar aqui embaixo e ver esse jogo de quebra-cabeça, tá? Como é que um pedacinho se encaixa no outro? Olha que incrível essa junção aqui. Então, tem uma abertura onde a outra parte, né? A gente tem aqui a cabeça do que seria esse ossinho aqui, como ele se encaixa dentro dessa outra parte. Então, são realmente pecinhas que vão se juntando umas às outras. Então, vale a pena a gente pegar, já vou mostrar para vocês como que eu fiz, a gente pegar uma foto dessas e às vezes desenhar um pedaço só, não precisa desenhar tudo, mas a gente se maravilhar com essa complexidade toda em termos de encaixe. Então, nós vamos começar desenhando essa imagem aqui. Mas antes eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente vai trabalhar e eu já volto para cá, tá bom? E aí vocês me dizem se está tudo bem, se tem alguma dúvida ou não, se tudo que eu falei fez sentido. E vou mostrar aqui então. Olha só, a gente se apaixonar por como que esses pedaços se encaixam. E como eu falei para vocês também, olha só, eu peguei um pedacinho daquela imagem da barriga do caranguejo, da parte de baixo, e trabalhei só um pedacinho. Era muita coisa trabalhar tudo. Às vezes a gente não está interessado nisso. Então a gente pode pegar um pedacinho e estudar esses encaixes aqui. E depois, então, a gente vai trabalhar o desenho de uma foto, tá bom? Então a gente vai começar pelas partes e vai chegar no todo. O que eu queria falar para vocês é que muitas, sim, demora bastante para fazer o caranguejo. Eu achei que era simples, mas não é. Porque a gente precisa fazer cada pedacinho. Então, pode ser que aqui, nesse nosso processo, a gente não chegue a desenhar o caranguejo inteiro. Não faz mal. Aquilo que a gente desenhar tá bom. É o suficiente para a gente entender o gesto do bicho. E depois a gente pode completar sozinhos. Eu passo as imagens para vocês, tá? E aqui eu não resisti de colocar um pouquinho de cor com um lápis colorido, um lápis simplesinho da Faber-Castell, porque eu achei tão bonito o encontro desse meio dourado, um ocrezinho, com o azul, eu não resisti, tá? Mas, olha só, o que que é importante para nós agora? Que material que a gente precisa ter? A gente precisa ter um lápis ou uma lapiseira, pode ser um grafite 2B, 4B, 6B, e a gente vai precisar de um esfuminho, tá? O esfuminho pode ser um esfuminho que a gente tem comprado, ou a gente pode fazer agora com um pedacinho de papel, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Quem já teve aqui algumas vezes já sabe que a gente pode fazer um esfuminho, olha, cortando, pegando só cortar uma tirinha, pode ser inclusive irregular, tá? A gente corta uma tirinha, pode rasgar, não precisa nem cortar, a gente rasga uma tirinha de papel sulfite e a gente enrola, tá? Não precisa nem ser regular. E a gente vai enrolando aqui, ó. E isso funciona muito bem como um esfuminho. Ó, aqui nesse aqui eu coloquei uma fita crepe para poder isso aqui ficar paradinho, mas não nem precisa, é só a gente segurar e isso aqui funciona super bem também, tá? Então, quem depois quiser, ó, tá? O esfuminho ele vai pegar o que é
o material do lápis, do desenho que a gente fez. Quanto mais mole o lápis, mais material a gente vai ter para espalhar, tá? Esfumaçar, por isso que chama esfuminho, porque ele vai esfumaçando, olha, tá bom? Então, um pedacinho de papel dobrado faz a função de um esfuminho comprado na papelaria. Agora, por que que é importante a gente ter isso? Porque para mostrar essa qualidade do brilho dessa carapaça, a gente vai precisar do esfuminho. Por quê? Para a gente fazer essa transição do claro e do escuro, é mais fácil se a gente tiver esse recurso. E é essa transição, são esses contrastes que vão dar essa qualidade brilhante que essa carapaça tem. Então, aqui a gente vai precisar desse recurso. Nem sempre é necessário, mas hoje eu acho que é legal se a gente tem, tá bom? Então, nós vamos começar com a parte aqui, ó. Eu já vou colocar essa foto para vocês, essa aqui. Mas eu sempre gosto de mostrar qual é o caminho que a gente vai fazer. A primeira coisa é vocês localizarem, deixa eu ver se dá para eu fazer assim. Como que é a proporção e como que é a relação dessas partes no espaço? Porque vocês vão reparar que isso aqui não está reto, isso aqui não é uma vertical, isso aqui é uma diagonal. Então, a gente precisa, primeiro, ó, vou ver se eu consigo fazer aqui de maneira que vocês enxerguem. Eu vou fazer mais forte do que vocês vão fazer no papel, tá? Isso aqui pode ser bem levinho, eu vou fazer forte para vocês poderem entender. Primeiro, eu vou marcar a proporção, ó. Vocês não estão lá olhando na foto e vocês vão falar, ah, isso está mais ou menos assim. Depois, vocês vão colocar também a proporção aqui assim, como é que isso vai aumentando de tamanho ou diminuindo, ó. E depois a gente vai colocar como é que isso daqui se movimenta em termos de diagonal, tá? Então a gente vai ter, olha só, a nossa consciência no que é a distância em termos de horizontalidade, a distância em termos de verticalidade, mas também a inclinação dessas diagonais. Sem isso, a gente se perde, tá bom? Então, a forma em si, ela não é complexa demais, mas pede que a gente tenha essa consciência em termos de tamanho e inclinação. E aí vocês vão ver que coisa linda que é essas formas e esses encaixes. Não tem como a gente não se apaixonar. Então, vocês vão me dizer se vocês conseguem enxergar. Eu vou estar trabalhando aqui também no quadradinho pequenininho. E se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa ou esquisita na apresentação, ou dúvida na hora de trabalhar, vocês podem ir me perguntando, e enquanto eu vou desenhando, eu também vou falando, tá? Então, reparem como a gente tem essas curvas bonitas, como a gente pode sentir um pouco da água nesse vai e vem. E, de repente, tem uma pontinha que fala, tem algo de fogo aqui. Uma pontinha que a gente precisa acentuar para poder mostrar esse, essa qualidade. Se a gente olha um pouco para o bicho, né? Ele tem uma certa agressividade que a gente pode assim, juntar com essa qualidade mais fogosa. E aí, maravilhem-se com os encaixes, tá? Como é que uma pecinha é totalmente pensada, né, pelo criador, para poder estar tão bem encaixadinha uma na outra. Eu tive vontade até de ir atrás de conseguir comprar um caranguejo, arrumar um caranguejo para poder desenhar e observar todos esses pedacinhos.
Então, Oi, apenas. Lu, Oi, tudo bem? tudo. Desculpa, eu não estou conseguindo fixar a tua mão aqui desenhando, fica só fixa a imagem da. Você consegue? Não tá dando Então, pra. você está no celular ou você está no computador? Tô no computador. Aí, Paulo, você tem que fixar o meu quadradinho e daí você pode puxar. Veja se você consegue puxar o que é a imagem. Quando você passa o mouse por cima, assim, deve aparecer uma setinha. E se você pode puxar ela para atuar, provavelmente vai ser para a esquerda, e tentar aumentar. Tá, eu vou tentar. Porque eu não consigo fazer aqui, Paulo. Cada um Tá bom, tem que tentar no seu computador. Se não, não faz mal também, querido. tá ótimo. Vai com fé na tua mão, que vai dar certo. Tá bom? Obrigado. Nada, Bom meu amor. dia. Bom dia, que alegria te ver, Paulo. Obrigado. Então, mesmo que vocês não estejam conseguindo ver a minha mão, não faz mal, tá? O que vocês têm que prestar atenção, deixa eu ver se eu consigo. Hum, não consigo, não consigo. Paulo, não consigo, querido. Mas assim, olha, o que que é importante? O que que é importante aqui? Em cada movimento que vocês estão fazendo, reparem o que que é redondo como água, o que é anguloso como terra e o que é pontudo como fogo, tá? E como a gente pode ter alguns pequenos espaços entre os encaixes, ou se eles são totalmente sem um buraquinho entre eles, como é um muito dentro do outro, porque a hora que a gente for desenhar o bicho, a gente vai ver que tem encaixes que são menos próximos e encaixes que são, parece até meio fundidos assim. E como a gente tem uma bolinha, como aqui, olha que bonito que é esse pedacinho aqui, com essa bolinha que está entre esses dois segmentos. Que curtição! E vão reparando se as inclinações estão corretas, tá? Essas diagonais aqui, olha, essa diagonal aqui, depois essa diagonal do lado de cá, isso tudo é muito importante para a gente poder ter a proporção de maneira correta. Então, se no meio do caminho a gente percebe que a inclinação não está boa, sem problema, a gente corrige, tá bom? Se precisar também alongar um pouquinho, um segmento que ficou curto, isso tudo dá para a gente fazendo correção no, ao longo do caminho. E aqui, olha só, é importante que vocês vão se apercebendo dessa qualidade da forma e do encaixe, porque é isso que a gente vai ter que enxergar depois na hora que a gente for desenhar o bicho inteiro, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse um aquecimento. A gente está fazendo um aquecimento para o nosso olho entender o que que ele tem que olhar, o que que ele está enxergando. Porque se a gente começa com o bicho já direto, é muito fácil da gente se perder, porque são muitos pedacinhos. Então, esse é um recurso, tá? Estudar a parte para entender o todo. Oi, Lu, bom dia. Oi, querida. Sabe o que Fala, eu Fê. pensei? Agora você está falando de partes e coisas que se encaixam. E aí, quando você estava mostrando as imagens, primeiro eu comecei a ver umas aranhas, e depois eu comecei a ver escorpião, e agora eu estou Sim, vendo o bico de um tucano. É isso. interessante isso, É né? muito interessante. É muito interessante. Eu também percebi isso tudo, Fê.
como nessas formas aqui, a gente pode enxergar um monte de gestos, né? Gestos de outros. Aqui também, de repente, eu vou passar só rapidinho, como aqui podia ser uma garça, sabe? Um gesto de os bicos dos pássaros. Tem tudo a ver com essa coisa dura, né? Essa coisa que vira uma queratina, enfim. É muito legal para estudo de gestos. Muito, muito, muito legal. E se a gente coloca os elementos ainda junto, fica mais legal ainda, né? Onde que é mais ar, onde que é mais água. E olha, eu não falei do ar, mas os caranguejos dão saltos que parece que eles estão voando. Então é um bicho muito, muito maluquinho, assim. Eu nunca imaginei. Foi uma descoberta, eu não sabia isso. Eu fui aprendendo, descobrindo conforme eu fui desenhando, preparando esse encontro aqui. Então foi uma delícia descobrir isso tudo, caranguejo. E vale a pena. Se vocês quiserem, tiverem essa curiosidade, o YouTube é um lugar que tem de tudo, né? Do bom e do ruim. Mas aproveita o que é bom. Tem vídeos maravilhosos desses animais todos. Como é que eles se comportam, como é que eles se movimentam. Vale a pena. E para quem é professor, a gente não deveria deixar a água bater no nariz, sabe? No sentido de eu só preparo um animal ou estudo um animal na hora que eu preciso fazer no dia seguinte, porque isso deixa a gente numa situação muito desesperadora, né? Então, se a gente pode ir devagarinho, estudando, se maravilhando, é que para mim isso tudo é diversão, né? Não sei como é que é para vocês, mas se vocês conseguem ir se divertindo ao longo do caminho, como vocês estão aqui no fim de semana, isso pode ser uma diversão em vez de um trabalho. Na hora que aparece a necessidade, isso tudo já está mastigado dentro da gente. E não significa que precisa ser ah, né, só um determinado tipo de animal. Se eu estudo um animal, eu já estou preparando o próximo, porque dentro de mim, a minha capacidade de observação vai sendo ampliada. Isso vale para qualquer coisa, né? Para quem trabalha com terapia, eu vi que a Romilda está aqui com a gente, né, Rô? Então, assim, a gente abrir a percepção para a observação, aguçar a observação, isso tudo a gente precisa como terapeuta e como professor. Então, observar é uma nossa, um dos recursos mais importantes que a gente tem, como alguém que trabalha com outro ser humano, né? E a natureza é esse universo incrível que se oferece para a observação e para as descobertas. Então, se a gente pode ir praticando aos poucos e não deixar para a hora do sufoco, é mais interessante. E aqui vocês podem marcar um pouquinho também, por exemplo, olha só, pode ser com uma linha mais levezinha, aonde eu tenho uma mudança de tonalidade. Então, essa linha entre esse marrom e esse begezinho claro aqui, meio cor-de-rosa, não é uma linha de encaixe, como a gente tem para cá, mas é uma linha de transição de cor e de luz e escuridão. Então, vocês podem marcar isso de levinho, porque a gente pode usar depois com o nosso esfuminho, para a gente entender aonde que são as áreas mais escuras, aonde que a gente vai ter um branco que a gente pode enfatizar. Então, de levinho, a gente pode marcar essas áreas de claro e escuro. E aí vocês vão me dizer se já deu, ou se vocês precisam de um pouquinho mais de tempo. E aqui eu vou parar só um pouquinho, só para mostrar como é que a gente pode colocar
o sombreamento agora, tá bom? Então, olha só, eu vou olhar para onde eu tenho áreas mais escuras e vou puxar esse material que já está na linha e vou fazer, então, esse trabalho de luz e escuridão, tá? O que que é importante vocês saberem? Duas coisas. Um, depois que eu fiz isso, eu posso voltar e também fazer um acento luminoso, ó. Se eu pego uma borracha, eu posso tirar, que aqui deu para ver melhor, ó, e fazer um brilho. Esse brilho é super importante, porque ele vai enfatizar a forma e vai enfatizar aquilo que está mais para frente. Por isso recebeu mais luz, tá? E outra coisa importante, por exemplo, nessa pontinha da garra aqui, eu tenho uma área que é mais escura. E às vezes o que eu tenho de material disponível aqui na linha não é o suficiente. Então eu posso, desde colocar um pouquinho mais com o lápis e depois espalhar, ou eu posso pegar o meu esfuminho e passar aqui na ponta do lápis, ó, e agora trazer esse material para o papel, tá bom? Então, vocês têm essas duas possibilidades de recurso. E depois pode vir com, ó, a borracha como se fosse um lápis branco e tirar um pouquinho para dar essa sensação do brilho, tá bom? Então, eu vou Lu, você botar. acha que, Oi, querida. desculpa, você acha Imagina, que dá para levar um esfuminho para o nono ano já? acho, nono ano, com certeza. Porque, olha, Fê, eles já começaram com isso lá no sexto, a trabalhar todo esse degradê, né? Então, no nono ano, agora, levar um material que, né, específico para isso é super adequado, tá? A idade certinha para fazer isso, tá bom? Então, olha só. Aqui depois eu não fiz, mas tem essas bolinhas maravilhosas, que dá vontade de trabalhar também, né? De colocar como textura, tá? Sentiu que precisa de um pouquinho de material para poder espalhar, coloca com lápis e aí usa o espuminho. E realmente aqui é um trabalho extremamente escultórico, né? A gente está lidando com uma escultura. E todo esse trabalho de sombreamento é maravilhoso, porque é um material duro, né? Como se fosse pedra, como se fosse madeira polida. Então, olha, eu estou até pensando aqui que para fazer isso na argila seria maravilhoso pegar um pedacinho e esculpir. Como a gente esculpe um pedacinho de osso, né? Porque é um estudo de superfícies incrível. Como é que essas superfícies se movimentam do redondo para o esticado, né? Do contraído para o expandido, do redondo porque é reto, porque é pontudo. Extremamente escultórico, modelável, côncavos e convexos. Maravilhoso. Então, olha só.
Mais alguns minutinhos e a gente passa para o próximo, tá? Para a próxima imagem, para dar tempo da gente fazer o caranguejo. Então, como eu já disse antes, não faz mal se a gente não consegue trabalhar em todos os pedacinhos, mas se a gente leva a cabo um pedaço, já tá bom, tá? Aqui, no caso, um segmento que a gente pode trabalhar com mais dedicação. Olha só. Olha só como é bonita essa ondulação aqui na ponta dessa garra aqui de cima. Faltou para mim, então eu vou voltar e vou trazer um pouquinho disso. Então, esse é o pedacinho água, né, que a gente pode se maravilhar e de repente termina nessa pontinha aqui assim, mais fogosa. Então, ah, aqui a gente faz um pouquinho mais rápido, né? Mas depois, se vocês quiserem retomar esse trabalho com calma, curtindo cada pedaço e realmente se perguntando o que que é água, o que é fogo, o que que é terra, que horas que aparece um ângulo, que pede uma coisa mais dura, que horas que é tão fluido que parece uma concha, né? Como esse pedacinho aqui, olha. Isso aqui é super fluido, super redondinho, como uma conchinha. E a gente vai tendo que se despedindo um pouquinho, tá? Desse pedacinho aqui. Esse é o nosso aquecimento, tá bom? Então, eu também vou colocar essa imagem lá no nosso Facebook. Se alguém depois quiser terminar com calma, vai estar lá. Ou depois da gravação, né? Vocês podem, a hora que isso subir lá para o YouTube da Sagres, dá para parar nesse lugar e terminar. Alguma questão? Tá tudo bem? Já? Então tá. Tudo certo. Então, ótimo. Então, vamos para frente, porque agora vem o nosso desafio, tá? Que é trabalhar o bicho por inteiro. E vou mostrar também como é que a gente vai proceder. Olha só, nossa foto vai ser essa aqui. E aqui, olha, eu não, é, o bicho não está terminado, mas vocês podem ver que aqui tem o que eu deixei como marca de localização das patas. É isso que a gente vai fazer também. Aqui vocês estão vendo, tem uma pata que ficou só contornada, sem o trabalho do esfuminho, do claro escuro dele, tá bom? Então, o pedaço que a gente fizer, tá ótimo, sem pano. E olha só, eu queria só chamar a atenção. Olha só como isso daqui não parece mesmo uma caveirinha, né? Como a gente estivesse vendo, como se tivesse uma carne aqui por fora que a gente tirou e está vendo a caveira do caranguejo. Só que no caranguejo é o contrário, toda a parte mole, toda a carne está dentro. Então, a gente ter consciência de que nós estamos desenhando pedaços que se encaixam. E são pedaços, então, duros. Essa dureza são esses ângulos da onde que, né, como que uma partezinha encaixa na outra. E, de repente, a gente tem um movimento super ondulante como água ou pontas bem agudas como fogo. Então, olha só, eu vou mostrar de novo como é que a gente vai trabalhar e eu já ponho a imagem para vocês, tá bom?
Eu vou pôr a imagem aqui para mim, para eu poder me localizar. Então, olha só. Nós vamos, primeiro, de novo, marcar, ó, o que seria o espaço. Deixa eu fazer com o lápis um pouquinho mais forte, ó. Bem leve, eu faço forte para vocês poderem enxergar, mas leve. Aonde que estaria o gesto desse corpo, dessa carapaça? Sem me preocupar se isso aqui está muito certo, ou eu estou só chutando, ó. E, principalmente, eu tenho que garantir que caiba, que as patas caibam aqui nesse espaço, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar as patas que eu estou enxergando. Aqui, eu facilitei um pouco a nossa vida, porque nessa foto, vocês já vão ver, a gente só está enxergando 4 patas, tá? 2 garras aqui na frente e 2 lá de trás. E aqui, olha só, o espaço negativo vai ser importante também, tá? Então, se o espaço que sobrou aqui no meio tá mais ou menos de acordo com o que vocês estão enxergando ali. Aqui eu estou vendo. E só quando a gente vai colocando todo, que a gente vai percebendo, isso aqui é mais achatado e um pouquinho mais largo. Então, como eu trabalhei levinho, olha só, eu estou segurando o lápis mais para a ponta. Eu não estou segurando como a gente segura para fazer detalhe. No começo de um processo, eu estou com a minha mão mais para o final do lápis e estou com um movimento bem solto para poder dançar com a forma, para poder corrigir. Eu não fico preocupada em que essa linha que eu estou colocando ela é absoluta e ela tem que durar até o final do desenho, tá? Eu estou buscando. E aqui eu posso começar, então, a ver aqui dentro, ó, sempre do todo, né, do grande para o pequeno. Vocês vão ver que tem um pedaço aqui que vai estar cheio de segmentos. Então, aqui agora é mais redondo. Isso aqui é muito importante, tá? Vão brincando e aqui começa a colocar então volume na pata. Vão enxergando esses segmentos e gestos que eles estão fazendo, ó. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Vocês podem também fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu vou colocar a imagem. Vão leve, vão devagar. Primeira coisa, organizar no espaço. Não saiam fazendo segmento de cara, porque a gente se perde. São grandes linhas, grandes volumes. O gesto, como é que essa pata, olha, simplifica isso para uma linha. A gente tem uma linha que sobe, ela faz uma curva e desce. Do outro lado também. Olha esse espaço negativo aqui. É isso que vocês têm que olhar agora. Não se preocupem com fazer detalhe com segmento, porque senão a gente fica completamente perdido, tá? E a gente não dá conta de acertar a proporção. Então, a coisa mais importante agora é a proporção, a relação entre as partes e o gesto, como é que esse corpo, cabeça, ele se abre um pouquinho lá em cima, como é redondinho. Eu já vi que eu fiz um grande erro de perspectiva aqui, como tudo está ainda no começo, eu consigo consertar. Eu não posso fazer detalhe antes de ter certeza que essas linhas de base estão certas, porque depois que eu fizer detalhe, eu não consigo mudar. E isso vale para tudo. Quanto mais complexa uma forma, mais eu preciso trabalhar com grandes linhas, grandes movimentos e a certeza da proporção, tá bom? Usem os espaços negativos para ajudar.
A hora que vocês acharem que tem isso de uma maneira boa, aí comecem pedacinho por pedacinho, tá bom? Começar pelo rosto é mais fácil, né? Por essa cabeça-corpo aqui, porque o movimento das patas é um pouco mais complicado. Então, localizar corretamente essa linha aqui, ó, como se fosse uma empadinha, né? Essa cabeça desse siri, esse cabeça-corpo, parece uma empadinha. Então, essa linha que separa o que é a parte de baixo da empadinha da parte de cima, ela é bem importante, porque é nela que vai estar localizado o olho. Tá vendo esse gesto bonito aqui, olha? Sobe, desce. Então, tentem achar bem bonitinha essa proporção, o local dessa linha, e aí vocês podem fazer esse tobogã aonde esse olhinho se encaixa. De novo, preste atenção no espaço negativo para achar a forma. Se precisar, use uma linha auxiliar vertical que corta bem no meio essa cabeça, para poder ver se está tudo bem equilibrado. É bem simétrico, né? Essa cabeça-corpo aqui. Isso ajuda. Curtam o que é água. Curtam o que é curva. Trabalhe com as bordas primeiro. Não se prenda nos detalhes. Se vocês perceberem que vocês já pararam no detalhe, solta. Vai para outro lugar. A gente pode fazer a bolinha do olho, mas não vamos fazer todos esses encaixes. Olha que maravilhoso, como o olho está dentro de um outro ossinho, como se fosse um potinho, né? Um ovinho dentro de um potinho. Não faz isso agora ainda, faz só a bolinha. Tenta achar agora esse osso que a gente poderia localizar como sendo o local do nosso nariz, né? Aqui não é nariz, mas que parece. Acha o gesto disso, a linha central pode ajudar. Vão checando as proporções, se precisar corrigir, corrige. Não precisa ser absolutamente perfeito, vocês estão tateando. É um tatear. A gente organizar e deixar essas formas perfeitas é mais para frente, tá bom? É só um tatear de grandes, agora, de grandes planos, os planos maiores. Depois a gente olha os pequenos encaixezinhos. E maravilha, esse, né? É tão bonito, meu Deus, como pode um bichinho ser todo feito de pedacinhos coladinhos assim? Depois vocês vão ver como os robozinhos, os filmes, se inspiram nisso daqui. Monstros e robozinhos. Lu, você ainda está com HB? Não, eu tô com qual que é esse aqui? É um 6B. Fê, eu tô fazendo mais forte para vocês enxergarem, tá? Ainda é melhor ter mais levinho nessa fase. Para poder. Pode até ser um 6B, mas façam levinho, tá? Porque o 6B ele tende a não apagar direito depois. Ele tem muito material que é solto. Mas ele é gostoso porque ele é molinho. Mas faz levinho. E no nono ano você acha que pode conduzir desse jeito também? Começar levinho e Deve, bem segmentado também?
Deve, querida, deve ser, tá? Começando pelo todo e chegando na parte, sempre do geral para o detalhado, tá bom? Eu faria com, olha, no nono ano, eles já podem com certeza ter dois, três tipos de lápis. Aprender a usar, olha, lá na perspectiva já podia ter começado com isso, na perspectiva linear do sétimo ano. Então, de ter o lápis mais durinho para fazer o que é mais levinho e depois passar mais forte com um lápis mais mole, né? E aqui no nono ano é para nadar de braçada com isso. Ensinar como é que a gente faz leve, qual é o lápis levinho, depois o lápis mais forte, o esfuminho. É a hora e a vez. O nono ano é o ano da luz e escuridão. Assim como o sexto ano foi a introdução, o nono ano a gente tem indicação de não trabalhar com cor. Então é a hora que a gente pode, nossa, mandar ver no tudo que é luz e escuridão, tá? E ensinar mesmo os alunos a já estão no ensino médio, a trabalharem com essa consciência, com precisão e com calma. Então, faz primeiro a base, depois trabalha os detalhes, até que a gente chega no último momento, trabalhando com os pequeninos detalhes, os pequeninos acentos de luz e escuridão. E aí, Fê, se for fazer isso, é, sempre, aliás, não é só com o nono ano, qualquer ano, eu acho, né? Da gente trabalhar também com as diferenças. Então, se eu fiz um objeto, um bicho, um ser humano que é mais redondo, trabalha depois com o que é mais anguloso, para justamente a gente poder trazer essas variações, tá? E mesmo para quem não é professor, como estudo, como ganho de habilidade. Então, se eu aprendi a fazer redondo, como é que é um animal que é mais duro, que é mais pontudo? A gente sempre está buscando temas que se complementem, que se contrastem, porque aí a gente está justamente trabalhando com a expressividade. Então, vejam essas inclinações todas, tá? As diagonais, como é que esses segmentos se colocam no espaço em termos de diagonais. Como é que a inclinação de um encaixe se dá. Porque a nossa tendência, pelo menos a minha, não sei a de vocês, é trabalhar sempre com vertical e horizontal. Então, se a gente não atenta para que, por exemplo, eu estou trabalhando esse pedacinho aqui, olha, da pata, onde esse segmento se encontra com esse outro aqui. Se a gente não está atento, a gente faz isso na horizontal, porque a gente é meio programado para isso. Olha como tem uma inclinação de diagonal aqui, entre esse segmento e esse aqui de baixo, tá? Então, se eu não fizer essa inclinação, não vai ficar bom. Então, o tempo todo, tamanho, né? E inclinação. E espaço negativo. E como é que uma forma se relaciona com a outra. Então, olha só, eu já vi que eu errei isso aqui no meu desenho, eu não vou mudar. Mas olha só como pode ser uma ajuda. Essa pontinha desse segmento aqui da frente, ela termina no mesmo lugar da linha desse segmento aqui de trás, ó. Então, comparar aonde que uma coisa terminou, ou começou, ou se encontra em relação à outra, é isso que ajuda a gente a conseguir manter o trabalho mais ou menos correto, tá? Então, tem horas que já foi, não dá mais para corrigir. Para corrigir, a gente teria que mudar demais. Mas a gente pode ir treinando, prestar atenção nisso, cada vez mais, tá bom? Então, essa relação dos espaços ou dos lugares, aonde que uma coisa está em relação à outra,
é importantíssimo. É isso que salva a gente, tá? Eu estou aqui nessa função de falar e desenhar, e isso é muito ruim. A gente não faz nenhuma coisa nem a outra direito, né? Às vezes eu me sinto meio assim, chonga falando e não sai direito o pensamento, porque um pedaço do meu cérebro está ocupado com uma atividade que é completamente diferente, está usando outra parte do hemisfério, que é desenhar. Então fica um pouco esquisito. Olha como é lindo esse pedaço aqui. Meu Deus do céu, como é possível? Olha que linda essa linha dessa garra, como ela começa com uma onda, depois ela vai para uma ponta, depois ela vira uma labareda e ela vai fazendo essa dança de forma maravilhosa e vai num ritmo crescente, né? Lu, Oi, a sensação às vezes dos encaixes das partes lembra as armaduras humanas, né? Da Idade exatamente Média, isso, a parte do joelho, do ombro, do cotovelo. verdade, querida. Boa percepção, isso mesmo. Porque essa carapaça é uma proteção também, né? Como uma armadura. Olha que legal isso. E para quem está trabalhando com adolescente, gente, olha que divertido que é isso. Ou na terapia, às vezes alguém precisa, né, trabalhar a proteção. Vamos desenhar o caranguejo. Às vezes gente que tem a pele muito fina, precisa de ganhar um pouco de dureza. Então, não fiquem aflitos de desenhar tudo, tá? Vocês podem até, por exemplo, chegou no lugar de um pedaço que vocês acham que ali está bem resolvido, pode ir para o esfuminho nesse pedacinho. Deixa o resto ainda dormindo. Deixa o resto indicado. Depois dá para continuar. Na hora do esfuminho, a gente vai para essa consciência de aonde eu tenho escuro, aonde eu tenho transição, aonde eu tenho contraste e aonde eu tenho esses focos de luz, que é muito importante, que aí eu vou fazer com a borracha, tá? Esses focos de luz, eles dão realmente um Shazam aqui. Ô, Lu, Oi. esse que você que a gente está desenhando, qual que é mesmo? Esse é o caranguejo vermelho.
Ah, tá. Eu, eu estava achando que ele era o Aratu, mas eu não tenho mais certeza. Na hora que eu estava mostrando as fotos para vocês, eu falei, fiquei na dúvida se era ou não. E assim, por que que eu escolhi esse, né? Porque ele está numa pose mais fácil para a gente desenhar, tá? Menos patas visíveis. E assim, ele está também com uma definição muito boa de todos os pedacinhos. Nem sempre a gente tem fotos assim. Então, vou aproveitar para dizer que escolher a foto que serve como base para o desenho é uma arte também, tá? Porque a gente precisa levar em consideração que essa foto tem que possibilitar uma visão limpa de tudo que a gente está buscando entender. Depois a gente pode ir para fotos mais complicadas, com perspectivas mais exigentes, mas a gente pode começar com fotos, né? São mais simples em termos de formas e de perspectiva. Agora, depois que a gente terminar o encontro, eu vou tentar descobrir qual é a espécie que a gente está desenhando e eu coloco lá no Facebook, tá bom? Eu fiquei pensando também no arquétipo do signo de câncer, Pois é, pois é. essa pata que não permite que ele vá, é, que ele fixe no chão, né? É quase voar, né? Isso, isso mesmo. E que ele precisa andar de lado, né? Ele não consegue andar Ah, para frente por conta desse peso todo na frente. Lu, tá me ouvindo? Tô, quem que tá falando? É a Marise. Não, Oi, o que querida. o que me lembra é um personagem do Star Wars, né? Isso, mas é isso mesmo, querida. Foi o que me lembrou também o tempo todo, sabia? A primeira vez que eu vi, parece que eu tô vendo o personagem na minha frente. É, mas é. Eu me lembrei o Muito tempo legal. todo desses personagens de ficção científica, desses filmes, né? Sim, os adolescentes vão amar fazer Vão isso. amar, com certeza, com certeza. E olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que o pessoal que cria esses personagens, eles se inspiram no mundo animal. Ah, São diferentes animais, mas olha só, aquele Piratas do Caribe, tem um que é o monstro é um polvo, né? Lá um sim. personagem mau que é um polvo. Ah, o caranguejo, com certeza vocês vão encontrar personagens que têm essa cara. Ele pode ter uma cara de mal, né? Muito, muito doido esse. Muito, muito interessante. São esses bichos Hum, que saem do reino, né, dos mamíferos, do grupo dos mamíferos, e começam a ter características que a gente não está assim muito acostumado. E que a hora que a gente olha, a gente fala, nossa, esse é um monstro, verdade. não sei da onde, ou esse é o personagem da ficção, não sei da onde, porque é daí que eles tiram inspiração. Sim, porque tudo que foi falado até agora, cada um viu de um jeito, ouviu todos, enfim. Nossa, na cabeça da criançada, olha, vai longe. Vai. Nossa. Quando estão conversando muito, bota desenhar caranguejo Nós lá, para vamos. desenhar caranguejo. É, e para depois, olha só, pode ser muito legal também, depois, por exemplo, no 11º ano, que eles vão estudar o Parsifal. Pode começar com o caranguejo e depois ir desenhar armadura, como alguém falou Olha, aqui, né? Como lembra. Então, olha exatamente. que bonito fazer essas pontes, né? De tudo que eu vi, eu não tinha visto a armadura, depois que a pessoa falou, que até não prestei atenção A quem foi. Vivian. É muito. Nossa, É, realmente, é.
muito, Isso muito mesmo. interessante. Por isso que é bom o grupo, viu? Cada um vai dando Mas uma com opinião. certeza o grupo é maravilhoso. É, E eu também muito fiquei bom. pensando, se eu fosse dona de uma fábrica de quebra-cabeça, eu ia fazer um quebra-cabeça com esses animais aqui, assim, É mesmo, não olha é? só. Olha que legal que Claro, seria. Porque eu, ele é feito assim, né? Ele é eu feito sigo, como caixinha de encaixe. tem um rapaz que eu sigo no Instagram que ele tem a Ah, fábrica Gumi. Eles fazem quebra-cabeça. Eu vou sugerir para ele. Vou dizer, ai, pode falar. minha professora de artes pensou nisso, o que que tu acha? Isso. Porque olha só como é feito para encaixar isso tudo, Sim, não é? vai ser perfeito, meu Deus. Vai ser muito bom. Ô, E Lu, aí, oi, não, só uma curiosidade. pois não. Quanto tempo você demorou assim para chegar nesse ponto de preparação da aula, dessa pesquisa toda? Assim, Quanto tempo? Você quer em só horas assim, ou é muito tempo, querida? horas, assim, muito Ó, tempo. é. Por quê que você Uhum. está perguntando? Eu não quero desanimar Porque às ninguém. vezes, a Érica, às vezes dá a impressão que uma sentada de 2 horas vai Não, resolver. não. Pelo menos, Érica, eu não sou uma pessoa rápida, sabe? Eu acho que Uhum, tem a variedade também, né? A variação com relação uhum, a como a pessoa funciona. Eu demorei uns sim, 2 dias, tá? Uns uhum, 2 dias para ir atrás das imagens, para fazer os estudos, para escolher o caminho. Então, normalmente eu demoro de 2 a 3 dias para preparar. Claro, aí não é que eu fiquei 24 horas sentada, mas assim, foram 2 a 3 dias da minha atenção em cima disso. Então, várias horas, sei lá, 4, 5 horas por dia, né? uhum. Para ter uma noção também de quanto que eu preciso para me preparar, essa questão assim que eu fiquei curiosa. Obrigada. Então, mas aí também, Érica, tem uma diferença de se preparar para quê, né? Então, Uhum, eu me sinto assim com uma super responsabilidade de vir aqui trazer esse conteúdo para vocês. Então, eu me preparo muito. Às vezes é uma aula mais simples que a gente tem que dar, então a gente precisa de menos tempo. Talvez não precisa fazer uhum, toda essa pesquisa que eu fiz, ou talvez a gente vai estudar só uma foto. Então, isso pode ser mais rápido. Mas isso que eu falei também é importante para vocês, tá? Se vocês criam o hábito de estar desenhando regularmente, também vai ficando mais fácil, tá? Então, vai uhum, precisando de menos tempo. sim, E muitas vezes a gente já pode deixar na manga coisas preparadas que a gente sabe que a gente vai preparar, que a gente vai precisar lá na frente. Então, todo professor de classe sabe que ele vai precisar desenhar cavalo. Não tem como escapar do cavalo. A gente pode escapar do canguru, mas do cavalo não tem como. Então, da gente deixar o cavalo ser um desenho que a gente está sempre voltando e estudando, né? Isso também facilita a nossa vida. Mas eu sou lerda, viu, Erika? Talvez eu não seja a medida melhor. Eu tenho colegas que são bem mais rapidinhos do que eu. Bom dia, Lu. É a Clarice. Oi, querida, bom dia. Nós vamos desenhar o cavalo? Uma hora? Uma hora a gente pode Ai, não desenhar um inventa, cavalo. Clarice. Para, não inventa. Depois de desenhar o caranguejo, Pois é, pode ser, porque o cavalo é um bicho importante mesmo, né? Pode ser sim. Eu sempre sigo, assim, gosto de seguir as sugestões e os pedidos que vocês dão, porque acho que tem que ser um encontro, né? Das porque é um animal necessidades, tão. Tudo bem super que é difícil. imponente. Eu nunca nem tentei, estou falando, mas eu estou falando, ele é tão imponente, essa Ele é palavra. imponente, ele está em tudo, ele aparece sempre. Então, é um bicho importante da gente desenhar.
Mas Eu gosto apesar de sim. imponente, ele passa uma doçura, não sei, eu É, acho que ele tem é, essas duas características. isso, mas é isso mesmo. Vamos fazer, vamos fazer. Ficou uma combinação também de em breve a gente passar para o ser humano. Então a gente pode fazer o cavalo antes de dar espaço, e a gente pode entrar um pouquinho nesse estudo, porque vai ser bem legal depois da gente ter olhado esses animais todos, da gente perceber como o ser humano é uma junção de todos esses bichos, ele é um equilíbrio. Enquanto o bicho tem uma tendência para uma especialização que vai, né, para um exagero num certo gesto ou numa especialização, o ser humano ele se mantém o tempo todo equilibrado. Então, é muito interessante da gente depois entrar na figura humana. Mas eu adoro quando vocês fazem pedidos, viu? Adoro mesmo. Tem um monte de gente que acho que quer me matar, mas eu fiquei muito Não, curiosa. não, e olha, eu vou contar uma coisa. O cavalo, eu acho difícil, ele é difícil para mim. E quando a gente tem dificuldade em alguma coisa, a gente sempre acha um jeito simples de poder passar, sabe? Porque a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que passar por cima da nossa própria dificuldade. Então, é um jeito de aprender a ensinar. Então, olha só, fica aqui de consolo para todo mundo que sofre um pouquinho com o desenho. Quanto mais eu sofro, melhor professor eu vou ser. Não sei se consola isso. Porque quanto mais dificuldade eu tenho, me esforço para superar, mais eu consigo ensinar o caminho da superação. Dá para entender isso? Então, a gente não precisa assim. Claro, a gente sofre, mas a gente consegue. E E o é cavalo legal. também, ele faz parte do imaginário popular, né? Tem muito no nosso país e tal, Nossa, né? muito, Então muito. é bem natural e eu acho legal também. Estava brincando com a Clarice. Não, mas dá Mais um ou frio na menos. barriga, né? Fico Dá mais um frio na barriga. tranquila. Mas é bom que dê um frio na barriga. É É bom, verdade. É bom, é sim. bom. São esses desafios que fazem a gente voltar e desenhar e procurar, né? Sim, eu acho ótimo também. Isso. Adoro uma novidade, né? Sim, Mas, Clarice, não precisa exagerar, tá? Só um, não vai Tá bom, eu pode deixar. prometo, olha, eu com o prometo que ralo cheio. a gente faz um caminho bem tranquilo, tá bom? Então tá. Olha, O eu meu queria ter, urso ainda está com o rostinho de vaquinha, então vocês não pensem que eu estou podendo. mas querida, é na repetição, viu? É na Não. repetição que a gente vai ganhando repertório, né? Então, olha, a gente está no tempinho de terminando, mas eu queria ver um pouquinho o que que vocês fizeram. Olha, eu também não consegui ir muito longe, tá vendo? Eu fiz só uma coisinha, mas eu queria ver, porque eu aprendo muito quando eu olho o que vocês produziram. Então, vamos ver, Fabi, deixa eu te fixar aqui. Isso, ok. Tá, tá ótimo, querida. Tá ótimo. Isso aí, isso aí, muito bom. Valeu, querida. Obrigada. Eliane, deixa eu te achar aqui. Ai, Eliana, isso, muito bom, muito bom. E depois vai fazer um pouquinho, pode ser só um pedacinho, tá, Eliana? Só um pedacinho com o esfuminho, Comi. Tá, tá bom? Para você ver como tá isso bom. trabalha no volume. Tá Tá bom. lindo. Vê como. Adriana, Vê se tá passando pra mim. isso. Adriana, aqui é importante, na hora que você for fazer essa transição do esfuminho, fazer mais degradê, tá? Ela está um pouquinho. Deixa eu te mostrar aqui. Onde é que eu tô? Estou aqui, ó. De você não ter ela parando muito rápido, dela fazer uma transição. Dá para você enxergar aqui, ó, tá?
Disso ser mais longo para dentro do branco. Não parar muito de repente, tá bom? Porque aí vai trabalhar melhor o volume. Ótimo. Então vamos ver aqui. Peraí, deixa eu sair. Quem mais? Lívia. Isso. Ótimo, ótimo. Olha só, muito bonito aqui. Deixa eu falar para todo mundo. Como tem as diferentes intensidades da linha, tá? Fabi, já vou te responder. Olha só, tem a linha bem levinha, depois uma linha que ficou mais forte, e só isso já trabalha a sensação um pouco do volume. E depois ainda tem o trabalho com o esfuminho, tá? Então, isso eu não enfatizei muito, mas é muito importante da gente curtir o claro e escuro dentro da própria linha. A linha forte, a linha leve, a própria linha dentro de uma linha, o forte e o fraco. Tá bom? Muito bom, Li. Fala, Ju. Tá me ouvindo? Eu estou te Vamos ouvindo ver mal, mas fala, vou tentar ver se eu consigo. o celular, tá? Bom, Isso, muito bom, muito bom. Excelente. Isso obrigada. aí. De nada. Quem mais? Vamos ver quem eu acho aqui. Paula. Isso, lindo, Paula. E aqui, vamos aproveitar o que a Lívia ensinou para nós também. E você pode ter alguns lugares, você já fez isso também, muito lindo, em que a linha ficou mais forte. Então, de repente, aqui, ó, eu estou falando de pelo em ovo agora, tá? Só estou dando dica para isso ficar mais maravilhoso do que já está. Dentro da onde essas duas patas aqui, da minha direita, deve ser da sua direita também. Isso, onde elas encontram, nada, nada de cima, Paula. Sobe o seu dedinho um pouco. Agora abaixo, não, na pata da frente, na pata da frente. Aí, ó, onde essas duas segmentos se encontram, que tem esse espaço, você pode fazer um pouquinho mais escuro, tá? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, que vai ser mais, não deixar dúvida para ninguém. Aqui assim, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Você pode trazer um pouquinho mais do escuro, porque é um lugar que está abaixadinho, ele está para dentro. Então, se a gente faz mais escuro, dá mais essa sensação do que está para dentro do que está para fora, tá bom? Já é pelo em off que eu estou falando, não precisaria, mas vai ficar legal, tá? Vai ficar legal. Tá jóia. Vamos ver quem mais? Fernanda. Isso, Fê. Muito bom. Em alguns lugares, Fê, você pode também fazer esse degradê mais com uma transição, não fazer parar muito de repente, tá? Ó, deixa eu tentar te mostrar aqui. De você deixar ser um pouquinho maior o caminho do degradê, tá? Não deixar, a não ser que tenha uma luz muito marcante mesmo. Mas se não, deixa esse degradê do forte para o fraco mais devagarinho, tá bom? Tia Sim. Regina. Muito bem. Quem agora? Regina está aqui. Isso, tá lindo, Regina. Muito bom. Depois entra num pedacinho também com esfuminho, tá? Que vai ficar lindo. Muito bom, muito Lu, bom. deixa eu só fazer uma pergunta, então, em relação a isso que você falou. Sim. Trabalhar essa superfície com essa luz e escuridão, ela mesma inteira, esse degradê todo, e aí depois é criar os efeitos de luz. Então, pode ser, pode não ser, Fê. Eu não fiz, ó. E aí, a melhor coisa é você experimentar o que que vai te servir melhor, tá? Espera que eu fui para o lugar errado. Se é começar do todo e depois ir para o que é o pedacinho. Então, fazer primeiro um degradê total e depois trabalhar o que precisa ser enfatizado, ou já ir para a parte escura. Eu fui direto, Fê, como eu estou fazendo aqui, ó. Como eu quis aproveitar o material que estava na linha, eu não fiz um degradê antes com o lápis.
Eu já peguei aqui, Sim, ó, chega uma hora que eu não consigo mais dar. Eu e tenho. tá, ó, e fui puxando. E aonde eu achei que precisava, eu dei um acento, ó, tá? Agora, pode ser interessante primeiro fazer todo o trabalho do degradê e depois usar o esfuminho. As duas coisas são possíveis, tá? Isso. Então, Renata estava lindo, Marlene. Isso, Eu não, ótimo. eu tive que dar uma paradinha, não consegui finalizar. Não, mas ninguém conseguiu, querida, se te consola, tá? E E eu assim, quero super te agradecer, porque num dos encontros eu mencionei o caranguejo, que eu tinha foi ido para uma você! viagem. Que E eu fiquei bom! muito, muito feliz hoje. A hora que eu abri, falei, ô caranguejo. Ai, que bom! Obrigada pela sugestão, eu adorei. E Foi Marlene, mágico, obrigada. que bom! Olha só, você pode depois colocar alguns acentos com a borracha, tá? Tá lindo como Tá, você fez. Depois vem, apaga algum lugarzinho para você trazer esse acento do brilho. O branco vai trazer o brilho, que essas carapaças todas, pelo menos essa tem, tá bom? Nem todas tá, têm, joia, mas essa tem. obrigada. De nada. Quem que ainda preciso ver? Paulo. Isso, ótimo. Isso aí, Paulo. Muito bom, muito bom. Ótimo. Olha o meu aqui, que não tem pata, mas Oi, vai. Marise, não faz mal, querida. Eu já sabia que vocês não iam terminar, tá? Isso Uhum. aí, perfeito. E depois vem com o esfuminho, tá bom? Para Ok. você fazer, tá ótimo. Aqui, Érica. Isso, abaixa um pouquinho, Érica. Isso, perfeito. Muito bom. Muito bom, tá lindo. Lindo. Muito bom. Romilda, querida, que prazer te ver. Isso, excelente, querida. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Marli. Lu, às Oi. vezes acontece da gente tirar uma foto do nosso desenho e ver coisas que eu não via, né? Mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. O A que a foto foto mostra, faz? Ela. ela permite que o nosso olho veja. Marli, já vou te atender. Ela permite que o nosso olho perceba coisas, porque ele vai olhar de um outro jeito. Tá, Exatamente o que acontece no cérebro, eu não sei, mas é assim mesmo, Erika. E vale a pena, tá? Quando a gente é, terminou o trabalho, tira foto, ele vai mostrar coisas que a gente não tinha percebido. Ou então olhar de novo 2, 3 dias depois. Também a gente tá. enxerga coisa que não tinha visto. Isso, Marlizinha, ótimo, querida. Muito bom, muito bom. Excelente. Depois usa o esfuminho também, tá? Para poder espalhar esse escuro. Ótimo. Mais alguém que eu não atendi? Então tá. Não sei se eu estou enxergando todo mundo, mas enfim, qualquer coisa vocês devem, tá? Então, olha só. Eu vou terminar aqui a gravação e quero combinar uma coisinha com vocês. Primeiro, agradecer quem tiver assistido a gravação Super depois, a agradecer. Associação Sagres, agradecer vocês que estão aqui, porque é para vocês, né? Isso que dá vontade de fazer, trabalhar e estar aqui, porque a gente sabe que a gente está dividindo. Estou devolvendo tudo que a vida me deu. Obrigada. Viu?